Hoje é o encerramento da nossa série. Não vai falar nenhum ah. Não, aí agora não valeu não. Vou falar de novo aqui, vamos ver se dá certo. Irmãos, hoje é o encerramento da nossa série. Eu sei que vocês ficaram tristes, mas infelizmente precisa acabar, né, pra gente começar outra. E eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente conosco hoje, assim como Ele tem falado conosco nesses dias de série. A série é maturidade. Olha para o irmão que está do lado e fala assim: maturidade. Maturidade. E eu já falei várias vezes porque o tema maturidade ele é tão importante para nós. Maturidade é o que nos dá acesso à herança. Amém? Deus já te deu. Olha para o irmão do lado e fala assim: Deus já te deu tudo. Não, mas fala para ele acreditar. Fala assim: Deus já te deu tudo. Mas é o seu nível de maturidade que te dá acesso. Não adianta você ter tudo, irmão, se a imaturidade rouba o acesso. Se a imaturidade te impede de usufruir aquilo que já é seu. Maturidade deveria ser o assunto mais falado nas igrejas. Porque é a maturidade que nos dá acesso àquilo que já nos pertence. E hoje nós falamos, acho que deve ter tido umas 6 semanas de série por aí, né? 7? Ó, o pessoal está contando. Gostei agora, hein? Glória a Deus. 7 semanas. E nós encerraremos hoje. E o tema de hoje é Huios, filhos maduros. Huios é a palavra grega para filhos maduros. Eu vou explicar isso para você aqui. Então, Huios, filhos maduros. Quem está comigo ainda diz aleluia. Glória a Deus. Deixa eu dar uma breve introdução aqui. Biblicamente falando, existem 2 estágios para os filhos de Deus. 2 estágios, biblicamente falando, para os filhos de Deus. Eu quero que você identifique em qual estágio da fé você está. A palavra teknon, ela é utilizada para bebê. Nós apresentamos aqui agora 2 bebês. A palavra teknon, ela é utilizada para se referir a criança de colo, criança que ainda está sendo amamentada. E a Bíblia usa esse termo. Esse termo nós usamos para os novos convertidos, né? A Bíblia trata os novos convertidos como bebês espirituais. Mas a Bíblia também usa a palavra Huios. Fala comigo, Huios. Huios. E a palavra Huios, ela fala de filhos maduros, filhos maiores de idade, filhos que já são responsáveis por alguma coisa dentro da casa, ou seja, eles já têm maturidade para serem responsáveis por alguma coisa dentro da casa. Quem está comigo ainda diz amém. Então, teknon ou Huios, eles retratam 2 fases da vida cristã de uma pessoa. E a Bíblia, no original, ela trata essas 2 coisas. Após recebermos o Evangelho da graça, todos nós aqui recebemos um dia, recebemos o Evangelho, fomos perdoados, iniciamos então o processo de conversão. Somos introduzidos na pessoa de Cristo Jesus e na sua igreja, porque a igreja ela é o corpo de Cristo. Não tem como eu estar introduzido em Cristo se eu não estou introduzido na igreja. É incompatível, não tem como, porque a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo na terra. Cremos em Jesus, aceitamos Jesus, começamos um processo de conversão, fomos introduzidos em Cristo e fomos agora direcionados para dentro de uma igreja como essa. Assim como essa é uma igreja em Rondonópolis, tem várias outras. Nós somos uma pequena parte do corpo de Cristo aqui na cidade de Rondonópolis. Não somos a única, amém? Somos uma pequena parte do corpo de Cristo em Rondonópolis. Romanos 8,16, abre comigo aí. Romanos, tem um pessoal que está ligado ainda. Romanos 8,16. Nós vamos ver a primeira menção dessa palavra. Aqui no original é só um pano de fundo aqui para você entender o restante da mensagem, tá bom? Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos. O próprio Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, ele vai testificar dentro de mim e de você que de fato nós somos filhos de Deus, que é aquela convicção. A pessoa fala: não, eu sou filho de Deus, eu tenho uma convicção dentro. Como é que você tem essa convicção? Quem te falou que você é filho?
Veio um anjo para te falar, não, ninguém veio, mas tem uma convicção aqui dentro de mim, e eu sei que eu sou filho. Da onde vem essa convicção? É o Espírito Santo que está dentro de você, que testifica com o teu espírito que você é filho de Deus. Porém, essa palavra aqui, ó, o Espírito de Deus testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. A palavra grega nesse versículo aqui é teknion, que significa bebê de colo, ou uma criança imatura. Ou seja, o Espírito testifica que eu sou filho imaturo, que eu sou um filho recém-nascido. Então é essa expressão que significa. A palavra grega para filhos nesse versículo é teknon, que significa criança, bebê, como eu acabei de falar. Trata-se de um filho pequeno, bebê que ainda é imaturo, ainda precisa de cuidados especiais, ainda é amamentado. Já em Romanos 8,14, nós vamos ver agora outra referência. Romanos 8,14, está bem pertinho aí, dá uma olhadinha, só subir um pouquinho os olhos aí, já vai ver o versículo. Romanos 8,14 vai dizer assim, ó: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa palavra filhos aqui já não é teknon, essa palavra filhos aqui é huios. Ou seja, no primeiro versículo que nós lemos, a palavra usada para filho é teknon, ou seja, é o Espírito que testifica que eu sou teknon, que eu sou um bebê recém-nascido, uma criança imatura. O Espírito Santo testifica dentro de mim. Agora no outro texto está dizendo assim, ó, que aqueles que são guiados por Deus, pelo Espírito de Deus, esses são de fato os filhos maduros. Então o que faz de mim? Qual a diferença entre um teknon e um huios? Qual a diferença entre um bebê espiritual e uma pessoa espiritual de mais maturidade? É o fato dela ser guiada pelo Espírito de Deus. Olha para essa pessoa que está lá e fala assim: você está sendo guiado pelo Espírito de Deus, meu irmão? Eu gosto às vezes a gente ir lá para o grego, para o hebraico, porque a gente consegue entender. Porque quando você vai ler, você só lê os filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus. Mas existe uma diferença, e faz toda a diferença a gente saber que o Espírito testifica que eu sou um bebê em Deus, que eu sou recém-nascido. Mas são as minhas ações de ser guiado pelo Espírito que mostra de fato que eu sou um filho maduro e que eu posso assumir responsabilidade. Ficou clara a diferença? O Espírito Santo testifica que eu sou um bebê. Diga comigo: o Espírito de Deus testifica no meu espírito que eu sou um recém-nascido espiritualmente. Tem quando você nasce de novo, tem aquela convicção, é o Espírito Santo te convencendo. Agora, qual é a evidência que eu sou um filho maduro? É esse sentimento, é essa testificação? Não. Aí a evidência com relação a filho maduro não é mais a testificação do Espírito, agora é o fato de você ser guiado pelo Espírito. Ou seja, é quando você deixa Ele dirigir as suas ações. Isso mostra que você é um huios, um filho maduro. Ele testifica em mim que eu nasci de novo, que eu sou um bebê espiritual. Mas com relação à maturidade, não é uma testificação interior, é as ações que eu tomo no meu dia a dia. Faz toda a diferença isso. Quem está me entendendo aí, diz aleluia. Quem está entendendo, diz glória a Deus. Portanto, aqueles que vivem no Espírito, são esses os filhos maduros guiados por Deus. A prática da palavra do Senhor os torna sensíveis e os torna passíveis de serem guiados pelo Espírito Santo. Deixa eu falar um negócio para você. O Espírito Santo não quer só testificar que você é filho, irmão. Olha aqui para mim, vaso. O Espírito Santo não quer só testificar dentro de você que você é filho. Esse sentimento é muito bom, mas o Espírito Santo também quer dirigir, governar a sua vida. O Espírito Santo também quer governar as suas ações. O Espírito Santo também quer governar, irmão, as suas amizades. O Espírito Santo também quer te governar no trabalho. O Espírito Santo quer governar a sua vida. E é quando você deixa Ele governar você, que você demonstra atitudes de filho huios, filhos maduros, que podem assumir responsabilidades. Quem está me entendendo aí diz aleluia. Baseado nisso. Então podemos ver que em nosso conhecimento espiritual há duas etapas, dois estágios: teknon e huios. Teknon é quando aceitei Jesus, aquela convicção veio para dentro de mim, aquele período de primeiro amor gostoso, não tem, nossa, sou filho de Deus, ouvi Deus falar comigo, essa testificação interior, você é filho. E agora como é que eu demonstro que eu sou filho maduro? Quando eu deixo o Espírito Santo governar as minhas ações. Quando aquilo que Paulo disse,
quando já não sou eu mais quem vivo, e é Cristo quem vive a partir de mim. Aonde as minhas ações já são mergulhadas em Cristo, e agora as ações de Cristo em mim aparecem muito mais do que as minhas próprias ações. Isso é um nível de maturidade que Deus quer levar eu e você, porque essa é a estatura de Cristo, que nós falamos no domingo passado, que Deus quer nos levar à estatura de Cristo. E que estatura de Cristo é essa? É eu ter um sentimento de que eu sou filho? Não! A estatura de Cristo é quando nós deixamos o Espírito Santo governar as nossas ações. Olha para o irmão que está ao teu lado, me ajuda a pregar e fala assim: Deus quer governar você, meu irmão. Deus quer governar a sua vida. A maturidade está em se deixar governar pelo Espírito de Deus. A maturidade não é você crescer e falar: não, ninguém manda mais em mim, agora eu faço o que eu quero, ninguém manda nas minhas ações, eu penso com a minha própria cabeça. Não, não, essa aí é a maturidade do mundo. A maturidade em Deus, irmão, é você reconhecer que você é dependente do Espírito Santo de Deus, e que sem Ele você não é absolutamente nada. Quando a pessoa chega nesse estágio, a pessoa começa a viver um nível de maturidade. Eu sou guiado pelo Espírito de Deus, logo eu sou um filho maduro, um filho ruiós. Esse texto nos dá uma base para entendermos como a maturidade é formada em nós. Presta atenção nesse texto aqui, ó. Hebreus 5:8, põe para mim aqui na tela, por favor. Hebreus 5:8 diz assim, ó: embora sendo filho, está falando de Jesus, embora sendo filho, e esse filho aqui é ruiós, não é tecnon, ou seja, embora sendo filho maduro, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Olha aqui para mim, irmão. Até Jesus teve que aprender a obedecer. Até Jesus, quando esteve na terra, Ele não veio como Deus para a terra, Ele veio como um homem, assim como eu e você. É só você ler Filipenses que você vai entender que Ele abre mão de toda a sua glória e se esvazia da divindade. Ele vem para a terra como um homem, assim como eu e você. O escritor vai dizer que Ele era sujeito às mesmas paixões que nós. E sujeito às mesmas paixões, Ele enfrentou os mesmos desafios, as mesmas dificuldades. Jesus também teve que aprender a obedecer, assim como eu e você. A pergunta que fica é: se até Jesus teve que aprender a obedecer, irmão, por que nós não? Se até Jesus teve que passar pelo processo de aprendizagem da obediência, por que eu e você não? Quem está me entendendo diz aleluia. O crescimento físico, ele é natural. O crescimento intelectual, ele depende da aprendizagem de estudo, né? Mas o crescimento espiritual depende da obediência à palavra de Deus. Você não vai conseguir crescer espiritualmente se você não estiver disposto a obedecer à palavra de Deus. E é aqui, irmão, que é a pedra no sapato da maioria dos cristãos. Os cristãos contemporâneos da nossa época. Eu já bati tanto nesses 7 de culto de série que eu vou pegar leve hoje, em nome de Jesus. Caiu. Grudou aqui e caiu. Por causa do imã. Dá pro Pedro. Cadê o Pedro? Olha, ainda está aqui o imã. Eu não sei como, depois o Pedro liga e coloca. Olha aqui para mim. A pedra no sapato do cristianismo moderno é obediência. Se você pegar a Bíblia e tirar uma hora para você ler a Bíblia, nós estamos em um grupo de leitura da Bíblia aí, irmão. Dá tempo de entrar ainda, viu? A gente chegamos em Juízes agora, começar Juízes amanhã. Dá tempo ainda. Então vamos ler a Bíblia toda. Deixa aqui. Deixar aqui. Quando você vai ler a Bíblia, sabe qual é o assunto central da Bíblia? Alguém chuta aí. Me ajuda aí, Vaso. Lógico, é Jesus, né? Óbvio. Mas o assunto é Jesus, mas ele gira em torno do quê? Diga comigo assim: obediência. Quando você começa a ler, irmão, Deus mandando fazer isso, Deus mandando fazer aquilo, Deus mandando fazer aquilo outro, Deus mandando, e o povo era rebelde, o povo não fazia, e Deus mandava, e o povo endurecia o coração, e Deus mandava. O assunto da Bíblia
fora a centralidade de Cristo, é a obediência. E essa é uma pedra no sapato do cristão contemporâneo, porque a gente pensa que a gente não tem que obedecer. Como um pastor muito famoso falou essa semana, eu vi um vídeo dele, falando assim, na verdade cada um vai criando a sua própria teologia. Eu acho que esse é o problema da nossa geração, que de fato cada um vai criando a sua própria teologia, cada um vai acreditando em Deus ao seu modo. Deixa eu falar um negócio, irmão, ninguém tem o direito de acreditar em Deus ao seu modo. É por isso que Deus deixou a Bíblia, para nós acreditarmos em Deus e obedecê-lo ao modo dele, não ao meu, não ao seu e não ao modo de ninguém. Deus estabeleceu um padrão para que eu e você pudéssemos caminhar. E esse padrão, ele passa pelo processo da obediência. Quem está entendendo diz aleluia. E eu sei que não é tão agradável sair de casa num domingo, chuvoso, gostoso, para ficar assistindo, né, sei lá o que passa no domingo à noite. Mas enfim, tanta coisa para fazer. Eu vim para a igreja porque eu queria receber uma palavra de fogo. Eu queria sair daqui queimando gasolina azul. Eu queria sair cheio de Deus para uma semana. Aí vem o pastor me falando negócio de obedecer. Pelo amor de Deus, pastor. Mas eu não posso mentir para você. Eu preciso ser sincero com você. O assunto da Bíblia é obediência. Olha para o irmão e pergunta para ele, você está disposto a obedecer, irmão? Ou você está pensando em criar sua própria teologia também? Nisso aqui eu acredito, não, nisso aqui eu não acredito. Tem gente que faz isso. Tem gente que pega, não, esse aqui não, isso aqui é do Velho Testamento. Velho Testamento não vale, Velho Testamento não é de Deus. Mas aí quando a coisa aperta, ele quer orar o Salmo 91. Quando a coisa arrocha, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, o Senhor me socorre. Mas calma aí, isso aí é Velho Testamento. Não, mas funciona. Não, mas você acabou de falar que Velho Testamento não serve. E as pessoas começam a ser seletivas. Eu vou pegando da Bíblia aquilo que eu acho que me convém. Deixa eu falar um negócio para você, irmão. Mentira para você. Isso não é evangelho. Porque ou o pacote todo é evangelho, ou nada é evangelho. Ou é tudo, ou é nada. Não tem como eu acreditar em meias verdades com Deus. Quem está me entendendo aí diz aleluia. Seria uma maravilha, irmão. Eu olho a Bíblia, ó, gente, Deus falasse para nós, cada um pega da Bíblia o que acha que acredita e está tudo certo. Você pega, cada um pega a sua porção e está tudo tranquilo. Não, irmão. O pacote é completo. O assunto, o segundo assunto mais falado na Bíblia, depois da centralidade de Cristo, é a obediência. E eu preciso te falar que se você não estiver disposto a viver uma vida de obediência a Deus, não é a igreja, não é a doutrina da igreja, é a Deus e a sua palavra, você não está vivendo o evangelho. Eu preciso te falar um negócio desse, eu preciso. Quem está comigo ainda diz amém? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com vocês, de 3, bem rapidinho. Dentro desse assunto, ruios e teknon. Ruios sabe ouvir não. Filhos maduros sabem ouvir não. Olha aqui para mim, me responde um negócio aqui, internamente, mas me responde. Como está o seu balizador de ouvir não? Você está ouvindo não com tranquilidade ou você está ouvindo não com... Quando Deus fala não para você, qual é a sua reação? Quando Deus fala para você não vou fazer, não é isso, não vou abrir a porta, não vou fazer um milagre. Quando Deus fala não, qual é a sua reação? Porque filhos maduros sabem ouvir não. Irmão, e está uma dificuldade de poder falar não para as pessoas hoje. Porque se você falar não para a pessoa, ela acha que é algo pessoal seu com ela. Se Deus fala não para alguém, pronto, irmão, acabou. Vai trocar de igreja, vai trocar de Deus, vai fazer qualquer coisa. Vivemos dias onde a imaturidade leva as pessoas a crer que as respostas de Deus devem ser sim, 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 sim. Vivemos no ímpeto das emoções e queremos que Deus concorde com os nossos sonhos. Queremos que Deus abençoe os nossos planos a qualquer custo. A gente traz os planos para Deus, não é... A Bíblia diz assim, ó, que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Podemos fazer planos? Devemos.
Devemos projetar coisas? Devemos. Mas não esqueça de uma coisa, a resposta certa sempre vai vir do alto. A resposta definitiva e correta sempre vai vir de Deus. O que Deus está dizendo? Você pode fazer plano, você pode se organizar, você pode se planejar. Ei, mas não se esqueça que eu posso entrar e mudar tudo na hora que eu quiser. É isso que Deus está dizendo. A resposta certa vem do alto. E tem pessoas que fazem os planos, os sonhos, e elas não querem abrir mão disso de jeito nenhum, porque elas não conseguem ouvir não. A maturidade vai me fazer entender que, na maioria das vezes, Deus vai me dizer não. Você já viu como é que cria um filho, irmão? Pessoa, você decidir criar um filho falando sim, 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 sim. Tudo que seu filho pedir, agora está tendo um negócio de, como é que chama? Educação positiva. Eu lembrei daquele meme que falou assim: gostei, como que é seu nome? Satanás. Só pode ser ele que inventou uma porcaria dessa. Educação positiva, o que você faz? É sim para tudo. Não, você negocia com a criança. Aí você vai desde pequena ensinando a criança que ela pode negociar, que ela não precisa ouvir não, porque você chama, filho, vem pro banho. Se ele falar não, você tem que ir, fazer mímica, fazer palhaçada. Você não pode pegar e falar assim: agora é a hora de tomar banho. Não pode. Educação positiva o nome disso. Tá uma moda aí desse negócio, principalmente os artistas globais. Deixa eu falar um negócio pra você, irmão. Deus começou a Bíblia dizendo não. Deus disse não para Adão. O que Deus falou para Adão? Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou não para o primeiro casal da terra. Deus disse não para Moisés, simplesmente o maior de todos os profetas. Deus falou para Moisés: suba no monte, olhe a terra, mas você só vai olhar, você não vai entrar. É não, Moisés, você não entra. Irmãos, Deus é especialista em falar de Deus. Então tem coisas que Deus precisa tirar do raio de alcance do nosso intelecto. Não consigo entender, pastor, por que disso, por que daquilo. Quando nós não conseguimos entender, irmão, Deus está nos chamando para um degrau acima, porque aquilo que eu entendo, eu posso acreditar, porque quando eu consigo entender, eu falo, bom, eu estou entendendo o que está acontecendo, então eu vou acreditar em Deus. Mas quando eu não entendo, eu posso confiar em Deus. E existe uma diferença muito grande entre acreditar e confiar. Quando você confia, é porque você não tem nenhuma expectativa a mais com relação a entender o processo. Você decide entregar. Você fala: Deus, eu coloco nas suas mãos, porque eu confio que o Senhor pode fazer algo bom, sair dessa situação, ainda que ela seja ruim. A minha mente quer estar no controle, a minha mente quer governar, a minha mente quer exercer o controle. Mas eu confio, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Quem está me entendendo aí diz aleluia. Não entender não é prerrogativa para não obedecer. Me ajuda aí, olha para esse irmão, fala para ele. Fala: não entender não é prerrogativa para não obedecer. Porque eu não estou entendendo, então não vou obedecer a Deus. Não, irmão, não entender não é prerrogativa. Mas eu não estou entendendo, pastor. Continue obedecendo, continue confiando. Confie que Ele é Deus, que Ele está no trono e que Ele governa todas as coisas, mesmo quando você perdeu o controle delas. Não significa que quando você perde o controle, Deus também perde, irmão. Aliás, é o contrário. Geralmente quando nós temos o controle, Deus tem muita pouca coisa para fazer, porque a gente fica atrapalhando Deus o tempo inteiro. Mas quando sai fora do nosso controle, entra no controle de Deus, no raio de ação de Deus. E aí é nessa hora, irmão, que Deus faz aquilo que nós, como seres humanos, não podemos fazer. Quem está me entendendo aí diz aleluia. Deus é soberano e não tem o dever de explicar tudo para mim, para você o tempo todo. Quando eu entendo e acredito, quando eu entendo eu acredito, mas quando eu não entendo, eu decido então confiar. Olha o que Paulo diz em Filipenses 4:7. A paz que excede a todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Diga comigo assim: a paz que excede a todo entendimento. Você já parou para pensar como é que você faz para ter acesso à paz que excede ao entendimento? Porque imagina que o seu entendimento vai até essa mesa. A Bíblia está dizendo que existe uma paz que começa quando o seu entendimento termina. Quando o seu entendimento não alcança a compreensão de algo,
A Bíblia está dizendo que começa um nível de paz que você ainda não acessou. Talvez você está vivendo uma guerra, uma angústia. Talvez você está vivendo uma porta fechada. Talvez você está vivendo várias portas fechadas. Talvez você está vivendo dias terríveis e você não está entendendo. Mas a Bíblia está dizendo que existe uma paz que excede a todo entendimento. Se existe uma paz que excede a todo entendimento, então eu preciso saber como é que eu faço para acessar. Como é que eu faço para viver a paz que excede ao entendimento. A paz que excede a todo entendimento, guarda isso no teu coração. A paz que excede a todo entendimento, ela começa na minha e na sua vida, quando nós abrimos mão do direito de entender. Sabe por que às vezes você ainda não experimentou a paz que excede a todo entendimento nessa situação? Porque você ainda não abriu mão do direito de entender, porque você ainda está brigando com Deus. Não, mas eu quero entender. Não, mas eu quero saber como é que vai ser. Eu quero saber como é que vai terminar. E a ansiedade vai comendo você por dentro, vai corroendo você, e você quer saber isso, quer saber aquilo, e aí você fica aflito. Irmão, tem uma paz que excede a todo entendimento. E essa paz começa quando você decide abrir mão do direito de entender. Ei, se você não entendeu até agora, é porque Deus não deu a você o direito de entender isso. Então, já que Deus não te concedeu o direito de entender, jogue esse direito aos pés do Senhor como oferta e diga: Deus, hoje eu abro mão do direito de entender para eu acessar a paz que excede a todo entendimento. Porque é a única maneira de nós sermos consolados. Porque, irmão, é terrível você viver tentando entender aquilo que Deus teve que tirar fora do seu entendimento, para você não atrapalhar aquilo que Deus está fazendo. Porque enquanto fica no nosso entendimento, irmão, a gente fica querendo dar palpite, sim ou não? A gente fica querendo falar para Deus como é que tem que ser, como é que vai ser. Não, Deus faz assim, não, Deus faz assado. Não, Deus faz frito. Não, Deus faz empanado. E a gente vai tentando dar palpite para Deus. E tem horas que, para a gente não atrapalhar Deus, Deus tira aquela situação do nosso entendimento. É a hora que parece que todas as portas se fecham. Eu falei aqui no culto, se uma porta fecha, irmão, vai para cima, tenta a outra. Se a outra porta fecha, vai para cima, tenta. Agora, quando todas as portas se fecham, é Deus falando com você: ei, é eu fazendo. Ei, sou eu me movendo. Porque escute, porta aberta é bênção de Deus, amém? Mas porta fechada também é livramento de Deus para as nossas vidas. Porque o mesmo Deus que abre porta é o mesmo Deus que fecha a porta. Só que o nível de imaturidade no cristianismo hoje está tão violento, que quando a porta está fechada, o crente chora, desespera, e briga com Deus, e tenta barganhar com Deus. Não, irmão, eu preciso entender que quando sai fora do meu nível de entendimento, então é a hora de eu lançar aos pés do Senhor e dizer: Pai, eu abro mão do direito de entender, para eu acessar a paz que excede ao entendimento. Eu preciso viver essa paz, Deus. Pai, nessa situação que eu estou vivendo, e Deus me fala aqui, irmão, que tem pessoas que precisam viver essa paz que excede a todo entendimento em algumas situações, em algumas áreas da sua vida. Você que às vezes está com as coisas travadas, amarradas, e você ora, e você jejua, e você clama, e parece que nada acontece. Parece que a sua oração, irmão, não passa do teto da casa. Não tem aquele dia? O dia do dia mal mesmo, que parece que a oração vai e cai na nossa cabeça de volta. O céu está fechado. Você fala: pastor, mas eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou clamando, e parece que nada vai. Talvez chegou a hora de você desfrutar da paz que excede ao entendimento. De que maneira, pastor? Abrindo mão do direito de entender. Olha para o irmão que está do lado e fala assim: se até agora você não entendeu essa situação, é porque Deus quer fazer você experimentar a paz que excede ao entendimento. E só tem um jeito, irmão: eu preciso abrir mão do direito de entender. Tem coisa que você não vai entender. Tem coisa que Deus vai até permitir você entender no final, lá na frente. Aí você fala: nossa, tanto que faz sentido. Mas tem coisa, irmão, que nem lá no final. Tem coisa que Deus reservou para a eternidade mesmo. Tem coisa que é só lá, irmão. Na hora que o telão abrir, você fala: agora eu entendi porque que aquele miserável falou aquele negócio da minha vida. Agora eu entendi porque aquele camarada me perseguia lá no trabalho. Agora eu entendi porque disse por causa disso, por causa daquilo outro. Porque tem hora, irmão, que aqui na terra nós não vamos ter as respostas que nós precisamos. Mas mesmo sem resposta, você pode acessar a paz que excede a todo entendimento. Ela está disponível para você. Ela está disponível para você. Quem está me entendendo aí diz aleluia.
Isso fala de confiar, mesmo quando você não entende. Deus está cuidando de tudo. Eu vou descansar, porque eu sei que Deus está cuidando de absolutamente tudo. Ele está no controle de tudo. Quem está comigo ainda aí diz aleluia. Terceira e última coisa que os ruiós fazem, os filhos maduros. O ruió sabe que a obediência é o lugar mais seguro para se estar na face da terra. Os filhos maduros, eles sabem que o lugar mais seguro que existe é um lugar chamado obediência. Fala comigo, obediência. Obediência. Não existe lugar nenhum no planeta mais seguro do que um lugar chamado obediência. Porque quando você obedece, irmão, você entra no raio de ação de proteção de Deus. Quando você obedece, quando você vai ler a Bíblia, irmão, tantas bênçãos e tantas promessas estão contidas num contexto de obediência, tantas e tantas e tantas. Por quê? Porque quando eu obedeço, eu entro em um raio de ação, aonde Deus pode agir em meu favor. Quem está comigo aí diz amém. Quantas vezes quebramos a cara porque fazemos aquilo que Deus não mandou fazer? Alguém já viveu isso aí além de mim? Você mete a cara e faz um negócio que Deus não mandou fazer. Você não tinha paz interior, você foi lá e meteu a cara e fez. Deus falou para fazer? Não, mas veio uma profeta, pastor, lá não sei da onde. Vai entrando nessas barcas furadas para você ver, vai. Conheço tanta gente que quebrou a cara com isso, irmão. Que a profeta lá falou não sei o que, e aí a pessoa foi. Não faça nada que Deus não te mandou fazer. Agimos por impulso, agimos por emoção, agimos por sentimento. A gente ainda tem coragem às vezes de falar que foi Deus que mandou. Não, porque Deus mandou. Não, porque eu estou sentindo. Ei, irmão, a fé não sente, a fé crê. Que esse negócio não é que eu estou sentindo, que se eu fizer isso, acaba com esse negócio, irmão. A fé não sente, a fé crê. Por que Deus me chama para um lugar de obediência? Porque é a única maneira de eu expressar a minha fé. Porque Deus fala, olha, se você fizer isso, eu vou abençoar, eu vou abrir a porta, eu vou abrir os céus. E é quando nós obedecemos que nós estamos manifestando a fé do nosso coração. É o nível de obediência que revela o nosso nível de fé. Fé não é um sentimento, irmão. Não é uma vibe positiva que eu estou aqui dentro de mim. Não estou sentindo que vai dar certo. Isso não é fé, irmão. Vigia, vaso. Olha para mim e fala, vigia, vaso. Não, porque eu estou sentindo dentro de mim. Pode ser gases, sei lá, pode ser qualquer coisa. Não, pastor, um negócio borbulhou em mim. Já experimentou ir no banheiro? Às vezes resolve. Fé não é o que você sente. Fé é o que você acredita, independente da circunstância. Então, irmão, entenda algo, o lugar mais seguro no mundo que existe para alguém é dentro da obediência. O que é que Deus mandou você fazer? Faça. O que é que Deus mandou você fazer? Faça. Ah, pastor, mas já faz tanto tempo que Deus falou, e aí depois Deus não falou mais nada. Ei, continue fazendo a última coisa que você ouviu de Deus, até que Deus fale uma coisa nova. Que tem gente falando, que Deus parou de falar, então decidi fazer outras coisas. Não, irmão, continue fazendo aquilo que Deus, você sabe, você tem convicção daquilo que Deus falou ao teu coração. Não foi homem, não foi ninguém, foi o próprio Deus que falou com você. E se foi Deus que falou com você, por que é que você não está fazendo? Se foi Deus que falou com você, por que é que você parou de fazer? A fé não sente, a fé crê. Contra todas as impossibilidades. Quem está me entendendo diz amém. Não deixe seus instintos governarem você. Adão foi governado pelo instinto e condenou a humanidade. Caim foi governado pelo instinto e matou Abel, seu irmão. Lúcifer foi governado pelo seu instinto de orgulho e foi precipitado à terra junto com 1/3 dos anjos. Não seja governado pelos seus instintos, não seja governado pelos seus sentimentos. O ruiós, o filho maduro, ele é governado pelo Espírito de Deus. Ei, você tem convicção daquilo que Deus falou com você. E se foi Deus que falou, meu irmão, você está atrasado de não fazer.
Porque quando Deus fala, irmão, Deus fala. Quem está me entendendo diz aleluia. Toda desobediência, é um atentado ao governo de Deus. Todo ato de desobediência é um atentado ao governo de Deus. Pois quando eu desobedeço, eu estou falando para Deus, em outras palavras, que do meu jeito seria melhor. Por que Deus implica tanto com a obediência? Por que Deus faz tanto questão da obediência? Porque todo ato de desobediência é um levante contra o governo estabelecido de Deus. É você dizendo, em outras palavras, Deus, do meu jeito seria melhor. Quando Deus manda você fazer uma coisa, quando a Bíblia manda você fazer uma coisa e você não faz, você está dizendo para Deus, do meu jeito seria melhor. Todo ato de desobediência é um levante contra o governo de Deus. A desobediência revela o orgulho de quem acha que consegue fazer melhor do que Deus. Porque quando eu desobedeço algo que Deus falou, irmão, eu estou dizendo para Deus, o Senhor não sabe tanto assim. O Senhor quer que eu te obedeça, mas acho que do meu jeito é melhor, Deus. Eu sei fazer também. Por isso a Bíblia vai dizer, irmão, tem tanto prazer, Deus, em sacrifícios, do que se obedeça a sua palavra. É melhor obedecer do que sacrificar. Porque quando eu obedeço, eu estou dizendo para Deus, Deus, eu acredito que aquilo que o Senhor estabeleceu é o melhor para a minha vida. Eu acredito que aquilo que o Senhor estabeleceu é o melhor para a minha casa, é o melhor para a minha família. Eu acredito que aquilo que o Senhor estabeleceu é o melhor para a minha finança. E qualquer tentativa de levante contra o governo de Deus é um ato de rebelião, irmão, declarado. Foi isso que Lúcifer fez. Por isso Deus trata e pune a desobediência de uma forma tão severa. Porque, irmão, Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para a nossa família. Deus sabe o que é melhor para os nossos filhos. Deus sabe o que é melhor para a nossa finança. Deus sabe o que é melhor para nós. E aí a gente fala assim, não, mas é que está meio desatualizado, precisa atualizar, porque do jeito agora novo é melhor. Irmão, Deus já está lá no final. O Deus que escreveu a Bíblia há milhares de anos atrás, irmão, já está lá no final, quando tudo vai terminar. Então entenda uma coisa, não tem absolutamente nada desatualizado. Tem uma dureza no coração de pessoas que querem se levantar contra o governo de Deus. Aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos e para a sua finança, é o melhor para a sua vida. Quem está entendendo isso diz aleluia. Quais áreas eu preciso aprender a ouvir Deus? Quais áreas eu preciso aprender a ouvir não? Você consegue fazer essa pergunta para você mesmo? Quais áreas da sua vida, irmão, você precisa aprender a ouvir não de Deus? Quais áreas da sua vida você precisa aprender a confiar? Quais áreas da sua vida você precisa aprender a obedecer ou voltar a obedecer? A grande questão é se nós estamos lidando com ruiós ou com quinon, filhos maduros ou filhos bebês, filhos que têm a testificação que são filhos, porque o Espírito testifica, mas são crianças de colo, ou filhos amadurecidos, que são governados pelo Espírito Santo de Deus. Que tipo de pessoas somos? Se coloca de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Às vezes nós já temos um tempo de cristão, irmão. Sei lá quanto tempo você já tem de crente. 2, 3, 5, 10 anos. Quando a gente fala assim, novo convertido, hoje em dia o negócio está tão esquisito que a pessoa de 2, 3 anos de crente, a gente fala que é novo convertido, irmão. Novo convertido é 3 meses, 6 meses, 1 ano no máximo, novo convertido. Passou disso, irmão, já tem uma caminhada com Deus.
já precisa entrar em um processo de ruiós, filhos maduros, que são guiados pelo Espírito. Não crianças que são guiadas pelas suas emoções. A gente está com dois, o José e a Maria, né? O José vai fazer 3, a Maria vai fazer 2, agora em junho. Irmão, é o dia inteiro lá em casa, você não está entendendo. A Maria acaba de comer a comida dela no lugar dela, os dois têm lugar na mesa. Ela acaba de comer, o José, ele é mais descuidado com a comida, então ele vai comendo meio. A Maria não, a Maria já vai comer logo rapidão. E aí ela acaba de comer a comida dela, ela desce da cadeirinha dela, dá a volta, vai lá, senta na cadeira do José e começa a comer a comida do José. Aí o José vê ela comendo, Maria, sai daí, esse lugar é meu. Aí começa, irmão, a briga, começa a disputar pelo lugar. Porque isso é normal, porque é coisa de criança. Mas agora, se eles estiverem, irmão, com 12, 13, 15 anos, disputando lugar, é porque nós erramos como pais em algum momento da trajetória. Criança é que está ali para disputar lugar. É o que não, é o filho que é filho, testifica dentro dele. Mas, irmão, ele é uma criança de colo. Deus não pode contar com ele para nada. Você conta com o seu filho recém-nascido para quê, irmão? Para nada. É o seu filho recém-nascido que conta com você, para trocar fralda, para dar banho, para dar comida, para dar remédio, para tudo. Deus quer que eu e você cresçamos à estatura de Cristo, porque Deus não quer que eu e você sejamos apenas frequentadores de igreja. Deus quer que eu e você sejamos governados pelo Espírito Santo, para que nós sejamos da estatura de Cristo, quando a gente sai pelaquela porta para fora. Deus quer contar comigo e com você. Deus quer que eu e você vivamos o propósito dele, irmão. Mas só vive o propósito quem é ruiós, porque é filho que consegue ouvir não está na hora. Tudo bem, Deus, eu vou esperar o momento do Senhor, eu vou esperar o tempo do Senhor. Só consegue cumprir propósito, irmão, ruiós que sabe aprender a confiar em Deus, que aprendeu a confiar mesmo quando todas as possibilidades se esgotam. É ruiós, irmãos, quem entendeu que o melhor lugar do mundo é a obediência a Deus e aos seus princípios, porque esses princípios nos protegem, nos guarda, nos livra. Será que temos sido ruiós, filhos maduros, ou temos sido quinon, filhos de cola, que ainda necessitamos do leite, dos primeiros rudimentos? Queria que você fechasse seus olhos, porque eu quero orar por você. Pelo teu amor, não vou fugir da tua presença. Eu só quero te contemplar. Sou dependente da tua glória, fui atraído pelo teu amor. Não vou fugir da tua presença, eu só quero te contemplar. Sou dependente da tua glória, fui atraído pelo teu amor. Não vou fugir da tua presença, eu só quero. Espírito Santo de Deus, nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor. Nós não queremos mais ser como filhos pequeno de colo. Chegou um tempo de maturidade para nós como igreja, Pai. Chegou um tempo, Pai, de maturidade para nós como filhos, filhas do Senhor. Um tempo, Pai, de assumir responsabilidades, um tempo de assumir compromissos, um tempo, ó Deus, de posicionamento naquilo que o Senhor tem para nós.
Pai, nós precisamos crescer e amadurecer naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E nós oramos agora, Espírito Santo, que o Senhor traga um tempo novo sobre nós. Que o Senhor traga um tempo novo, Pai, sobre a nossa casa. Pai, que esse tempo de meninos caia por terra da nossa vida. Tempo, Pai, onde nós ficamos perdendo tempo com coisas que não edificam. Tempo, Pai, que nós ficamos perdendo tempo com aquilo que de fato, Pai, não faz nenhum sentido. Que isso caia por terra da nossa vida. Que nós possamos viver, Pai, um tempo de ruiós, filhos maduros, guiados pelo Espírito. Que as nossas ações sejam guiadas pelo Espírito Santo. Que as nossas ações sejam guiadas pelo Espírito de Deus. Que as nossas ações sejam guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Que nós aprendamos a ouvir não, em nome de Jesus. Uma igreja madura, uma igreja madura, uma igreja madura, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Sou dependente da glória e do teu amor. Não vou fugir da tua presença. Eu só quero te contemplar. Aleluia, aleluia. Você pode dizer glória a Deus. Você pode dizer aleluia. Se você puder, olha para essa pessoa que está do teu lado e diz assim: Deus quer contar com você, meu irmão. Mas você precisa ser ruiós. Você precisa ser filho maduro. Você precisa ser filho maduro. Aleluia. Aleluia. Nós sejamos governados pelo Espírito de Deus. Nós possamos entender que os nãos de Deus nos abençoam da mesma maneira que os sims. Que nós possamos entender que a confiança é a base do relacionamento com Ele. E que nós possamos entender que a obediência é o lugar mais seguro no mundo. Qualquer passo que eu dou fora da obediência, eu me torno um alvo fácil para ser abatido. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus nos guie pelo caminho de maturidade. Que a gente não se contente em apenas o Espírito Santo testificar dentro de nós que somos filhos. Que nós sejamos governados por Ele, dia após dia, nas nossas ações, nas nossas condutas, nas nossas falas, em tudo aquilo que nós fazemos, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Aleluia. Deixa eu só dar um último aviso aqui para você. Os adolescentes, os jovens, estão fazendo cantinas sempre no final do culto para poder ajudar no acampamento deles. Porque a ordem para o acampamento foi que não vai ficar ninguém de fora, todos vão ir, amém? E eles estão se movendo para poder ajudar aquelas pessoas, aqueles amigos que não têm condições. Então, por favor, eles estão fazendo um açaí lá fora. E eu queria que você ajudasse e investisse na vida dos nossos jovens. Eles estão fazendo um trabalho extraordinário, tanto o GC Hope quanto o Conectados, amém? E você tem a oportunidade de passar ali, tomar um delicioso açaí e abençoar o trabalho com jovens aqui da nossa igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. E você, pai, que ainda não fez a inscrição do seu filho, por favor, faça a inscrição de 11 anos para cima. Amém? Está liberada a inscrição para o acampamento, mas são vagas limitadas, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por esse tempo extraordinário do Senhor, por essa palavra tão simples, mas tão pontual, Pai, na nossa vida. Nos ensina a ser filhos maduros. Nos ensina, Pai, a ouvir não. Nos ensina a confiar. Nos ensina
lugar mais seguro é dentro da obediência. Espírito Santo, nos dê uma semana abençoada, uma semana de graça e favor abundante. Pai, em nome de Jesus eu declaro sobre a vida do teu povo, da tua igreja, um tempo extraordinário de bênção do Senhor, de favor do Senhor. Eu declaro, Pai, que será uma semana onde seremos guiados pelo teu Espírito completamente, como filhos maduros que sabem ouvir a voz do Pai, que sabem ouvir o direcionamento do Pai. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, uma semana de graça e favor, de bênção abundante. Que a graça do Senhor, que o amor de Deus Pai e que a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, em nome de Jesus.